Bom dia, pessoal. Eu vim aqui, me propus a dar um overview geral sobre realidade aumentada e sobre as ideias que existem desde os primórdios até hoje em dia, né? Primeiramente, o que é a realidade aumentada? Essa definição eu acho assim bem simples e direta, né? Que ele é o segmento da tecnologia que aprimora o ambiente ao adicionar elementos digitais. Então, ele adiciona elementos digitais no mundo real, né? Você olha no celular, ele existe, e no mundo não. Assim como um Pokémon fica pulando, você joga uma bolinha que não existe, pega um bichinho que não existe, para brincar com seus amigos que existem, né? E dizem que ela está a um passo da tecnologia de realidade virtual, porque na realidade virtual você cria todo o mundo e o ambiente externo. Então, é um outro paradigma, uma forma mais complexa, né? Bom, todos devem conhecer o Pokémon GO, né? Ele foi o projeto de realidade aumentada de mais relevância assim, no mundo, né? Tanto que ele teve mais de 1 bilhão de downloads, que isso representa mais de 12% da população mundial. Não são downloads únicos, né? Algumas pessoas baixaram várias vezes, mas mesmo assim é bem significativo. Um outro ponto que a realidade aumentada aparece bastante são nos filtros. Então, os filtros que a gente vê no dia a dia são realidade aumentada, assim. Então, um pouco da história da realidade aumentada, né? Uma das primeiras fases foi em 68, quando alguém ousou criar o primeiro dispositivo que acoplava como os óculos que a gente conhece, né? Em 90 foi a primeira falada da alcunha realidade aumentada, né? Pela Boeing. Em 2000 também teve aquele primeiro computador que o pessoal tinha que carregar na mochila, junto com óculos, jogava por aí, talvez alguns se recordam, né? Outro marco foi, em 2009, a primeira revista com AR habilitado, né? Então eles fizeram uma capa com o Robert Downey Jr., numa revista de realidade aumentada, isso há 10 anos atrás, né? Perto da época do jogo da cobrinha. Antes, o iPhone tinha acabado de ser lançado. Em 2016, né, a explosão do Pokémon, e 2017 só aumenta o número de pessoas e é estimado ter 57 milhões em 2020. Ha! Booyah! In your face! And bless your soul. We are E é isso que eles tinham de poder na época. Easily the most remarkable way to experience a magazine. Rather than taking questions, and I know you have many, I shall now give you a real-time tour in augmented reality Fire in the Hole. Era o máximo, né? Ele já começou os primeiros estudos dele para ser o Homem de Ferro. Era isso que ele fazia na época. E depois vieram também conhecido o WorldLens, com o nosso iPhone dos primeiros. E ele fazia a realidade aumentada traduzindo textos e colocando exatamente na frente do celular, né? E o melhor, ele funcionava sem internet. Quantos apps hoje em dia funcionam sem internet, né? São raros. Então, esse foi os primórdios. Então, muita gente teve contato com a realidade aumentada sem nem saber que isso, de fato, é a realidade aumentada. Alguns dados assim, relevantes, né? 3 principalmente, né? Que são a adoção, que 70% das pessoas já tiveram algum contato assim, com a realidade aumentada. Qual que seria a indústria que mais vai se beneficiar ou usar essa tecnologia para divulgação, conteúdo e marketing? Principalmente são os jogos, né? Healthcare, saúde, assistência remota também tá bem lá em cima, né? E as barreiras. As principais barreiras que eu vejo para a realidade aumentada são o hardware, os dispositivos. Porque os dispositivos ainda têm que avançar bastante para que seja realmente usável. Exceto o celular, que já permite que todo mundo tenha no bolso, né? Cada vez mais Androids também são habilitados a essa tecnologia. Mas com a Apple, desde o iPhone 6S, praticamente todos os modelos ele consegue fazer, renderizar aplicativos de realidade aumentada. Essa também é uma pesquisa do Popular, né, sobre AR Stats, que 9 entre 10 marcas vão usar, planejam usar, né, na sua campanha de marketing algum elemento de realidade aumentada. Outro número que me espantou são que 70% dos 186 milhões de usuários diários do Snapchat usam AR Lens.
Então, isso é um público bem significativo que tem contato com a realidade aumentada todos os dias, né? Voltando ao ARKit, principalmente, teve 13 milhões de downloads nos primeiros 6 meses de lançamento, sendo quase metade de jogos, né, e os outros se separando em utilidades, entretenimento e lifestyle. Essa pesquisa também nos primeiros 6 meses também aponta que os jogos são, em disparado, o que mais causa o efeito wow nas pessoas, né? Principalmente crianças e adolescentes. Até gente mais velho, quando vê ali os bichinhos, as coisas aparecendo na tela, sempre causa aquele efeito wow, né? Por isso que eu acredito que também é muito interessante essa tecnologia. Alguns apps, né, que agora eu vou demonstrar para educação. Esse daqui ele mapeia as teclas de qualquer teclado que você tiver, né? E ele consegue mostrar no teclado quais são as teclas dos acordes que você quer. Então você só vai mudando os acordes, assim, é uma ideia que acaba sendo simples, só que pode ser muito útil, né? Você pode mapear suas progressões e depois só ver onde é a tecla que você tem que apertar. Ainda tem o problema de você ter que tocar com uma mão só, né, se você estiver segurando o celular. Mas por isso que a tecnologia tem que avançar em óculos, senão você obrigatoriamente vai ter que usar um suporte para, por exemplo, esse tipo de aplicativo, né, e tocar o piano com as 2 mãos. Outro muito interessante, mais no ramo da biologia, seria o Frogpedia, que eles têm uma proposta assim, de você parar de dissecar sapos nas aulas de biologia. Então, você consegue ver o sapinho, analisar ele mais por dentro, assim, no seu próprio ambiente, e também fazer uma dissecação, que é muito popular nos Estados Unidos, né, que eles realmente abrem animais, dissecam, e dessa forma você faz no iPad, sem precisar sacrificar animais e coisas assim, né? Você não precisa realmente de um sapo para aprender a dissecar um sapo hoje em dia. Outro aplicativo que eu acredito que vocês devem olhar, né, na sua casa, com o fone, com toda a calma, é uma parceria do CERN, né, que eles fizeram um aplicativo para contar a história do Big Bang. Então, é um aplicativo de storytelling que conta a história do Big Bang narrada por uma pessoa do CERN, né. Então, ele é realmente muito interessante e é uma experiência você colocar o fone e ouvir esse aplicativo. Outros livros, né? O Charlie Fink lançou um livro chamado Convergence, né? Que ele é um livro sobre realidade aumentada com realidade aumentada habilitada, né? Então ele conversou com muitas empresas e várias empresas, que nem a Adobe, Microsoft, colocaram alguns dos seus modelos no livro para ilustrar o que ele estava falando de cada parte da realidade aumentada. Novelas gráficas também e livros para criança estão cada vez mais no mercado, né? Livros que vêm com o seu aplicativo que você baixa e dependendo da página ele tem elementos de realidade aumentada para aumentar o storytelling e a imersão na história. AR para compra e varejo também é uma área que tem crescido bastante. Muitas empresas grandes estão investindo, porque se você converte mais, para eles já faz sentido você investir em tecnologia, né? Assim como esse da IKEA. IKEA would like everyone to know about Place, our new augmented reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place 2-to-scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, move, and place. So that could mean E cada vez mais empresas estão investindo nesse tipo de aplicativo para quadros, móveis. Então já tem vários na Apple Store. And probably more of this. Também a navegação interna, né? O Google foi um dos primeiros a investir nisso. E muitas empresas também estão investindo em tornar melhor a experiência de navegação interna e abrir um novo canal para você fazer propagandas nesse canal. Porque se você está navegando num shopping, você já está num ambiente propício para propagandas, receber promoções e tudo aquilo que alguns gostam e outros não. A American Airlines faz isso com seu aplicativo em alguns aeroportos. E o aplicativo vai te guiando e dando indicações de pontos de interesse, né?
até o seu portão, que é o mais importante, porque quando você vai no aeroporto que você não conhece, pode ser uma jornada até você chegar no portão certo, principalmente em outro idioma. Bom, agora que falando de uma empresa assim bem americana, como a American Airlines, a gente precisa ver o que a China está fazendo, né? Então tem uma empresa também chamada Naver Labs, que está fazendo também navegação interna, é chinesa, e, diga-se de passagem, um pouquinho mais interessante do que a American Airlines. Ela tem uma usabilidade, na minha opinião, um pouquinho melhor, e ela sabe oferecer cupons de desconto, mesmo que seja um produto americano. Também a AR para colaboração e assistência remota, né? Não só de computadores, como qualquer equipamento mais complexo, onde o especialista está remotamente longe e você precisa de alguma assistência, né? Ele pode ir apontando e você ir fazendo a manutenção. Nesse caso, tem um cabo desconectado, né, do computador. Ele mostra para a pessoa que chamou ele, conecta, ninguém usou o carro e todo mundo ficou feliz. E agora a parte mais animada, né? AR para jogos. Antes a gente jogava jogos na escada, mas está mudando um pouco como a gente joga na escada, o Angry Birds. Sua escada pode virar uma ilha de porcos, basicamente. E a Lego também está desde o início, né, com seus primeiros demos, e agora cada vez mais lançando kits que se comunicam com a realidade aumentada. Para assim prender mais as crianças, trazer uma experiência mais imersiva. Meu nome é Legon Hide Inside. Aqui ainda não chegou, mas nos Estados Unidos já consegue importar Legos dessa forma. O AirKit 3 tem pessoas fazendo algumas brincadeiras bem malucas, com essa forma de reconhecimento de pessoas, né? Ainda são só um demo que eu achei no YouTube, mas já dá para ver que a criatividade das pessoas começa a ter novos limites. É muito legal, mas como ganhar dinheiro com isso? Essa que é a grande questão da realidade aumentada. Porque chega a ser absurdamente complexo de se fazer. Só que os modelos 3D é um pouco mais difícil de encontrar. Designers, com material de conteúdo, que é onde mora realmente a parte interessante, né, do aplicativo. Então, quando tiver mais conteúdos, vão ter mais aplicativos de realidade aumentada. Separei também algumas sessões, né, do WWDC de 2017, que começaram a falar de realidade aumentada, e também a Apple criou o Human Interface Guidelines de realidade aumentada, né, 2017. Em 2018 já teve mais sessions, né, são 6 sessions de 2018, que estão escolhidas aí, e em 2019 já tiveram 11 sessions. Então, a Apple realmente está falando bem mais disso, além dos parceiros, que ela faz aplicativos de jogos exclusivos, e cada vez mais entrando nessa área. Um evento muito interessante que vocês podem procurar, né, o AWI, que acontece justamente na semana anterior do WWDC. Então, se for uma semana antes, você consegue participar do evento. Eu tive a oportunidade de participar como voluntário, né? Ajudei lá, economizei muitos dólares, né? 4 dígitos de dólar por ser voluntário. E foi uma experiência ótima, assim como esse VR e AR Global Summit. Esse eu ainda não conheço, mas ele também é um evento global. E aí estão meus contatos, estou aberto a perguntas e vou estar aí na conferência. Obrigado.